Eles comeram cordeiro assado, pão e ervas. 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 Esta era a Páscoa do Senhor. 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 Foi assim que Deus decidiu que deveria ser a Páscoa. Foi assim que Deus decidiu que deveria ser a Páscoa. Foi assim que Deus decidiu que deveria ser a Páscoa. Foi assim que Deus decidiu que deveria ser a Páscoa. Foi assim que Deus decidiu que deveria ser a Páscoa. Eles estavam comemorando. Eles estavam comemorando. Eles estavam comemorando. Eles estavam comemorando. Eles estavam comemorando que o Senhor os livrou da morte, 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 que o Senhor os livrou da morte e também da escravidão do Egito. 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 E a partir daquele dia, todos os anos, 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 o povo de Deus celebrava a Páscoa. 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 Recordando aquele grande dia, recordando aquele grande dia, recordando aquele grande dia, recordando aquele grande dia, recordando aquele grande dia do livramento que o Senhor deu a eles. 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 Naquela noite, os hebreus saíram do Egito, cheios de alegria. Naquela noite, os hebreus saíram do Egito, cheios de alegria. Naquela noite, os hebreus saíram do Egito, cheios de alegria. Naquela noite, os hebreus saíram do Egito, cheios de alegria. Naquela noite, os hebreus saíram do Egito, cheios de alegria, pela bondade do Senhor sobre suas vidas. 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 Quando Jesus estava nesse mundo, 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 ele também celebrou a Páscoa. Ele também celebrou a Páscoa. Ele também celebrou a Páscoa. Ele também celebrou a Páscoa.
ele também celebrou a Páscoa. E foi assim. Jesus disse para Pedro e João que... E foi assim. Jesus disse para Pedro e João que... E foi assim. Jesus disse para Pedro e João que... E foi assim. Jesus disse para Pedro e João que... E foi assim. Jesus disse para Pedro e João que eles deveriam ir até a cidade. 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 E lá na cidade, eles iam encontrar um homem. E lá na cidade, eles iam encontrar um homem. E lá na cidade, eles iam encontrar um homem. E lá na cidade, eles iam encontrar um homem. E lá na cidade, eles iam encontrar um homem carregando um cântaro de água. 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 Os discípulos deveriam seguir aquele homem e... 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 Os discípulos deveriam seguir aquele homem e entrar na casa que ele entrasse e ali preparar a Páscoa. E entrar na casa que ele entrasse e ali preparar a Páscoa. E entrar na casa que ele entrasse e ali preparar a Páscoa. E entrar na casa que ele entrasse e ali preparar a Páscoa. E entrar na casa que ele entrasse e ali preparar a Páscoa. E os discípulos fizeram tudo como o Senhor havia mandado. E os discípulos fizeram tudo como o Senhor havia mandado. E os discípulos fizeram tudo como o Senhor havia mandado. E os discípulos fizeram tudo como o Senhor havia mandado. E os discípulos fizeram tudo como o Senhor havia mandado. E encontraram o homem carregando um cântaro de água. E encontraram o homem carregando um cântaro de água. E encontraram o homem carregando um cântaro de água. E encontraram o homem carregando um cântaro de água. E encontraram o homem carregando um cântaro de água. Eles entraram na casa. Eles entraram na casa. Eles entraram na casa. Eles entraram na casa. Eles entraram na casa e fizeram tudo como o Senhor havia mandado. 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 E quando já estava tudo preparado, 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 o Senhor sentou à mesa com eles e celebrou a Páscoa. Em seguida, o Senhor sentou à mesa com eles e celebrou a Páscoa. Em seguida, o Senhor sentou à mesa com eles e celebrou a Páscoa. Em seguida, o Senhor sentou à mesa com eles e celebrou a Páscoa. Em seguida, o Senhor sentou à mesa com eles e celebrou a Páscoa. Em seguida, Jesus pegou um pão e o abençoou. Em seguida, Jesus pegou um pão e o abençoou. Em seguida, Jesus pegou um pão e o abençoou. Em
seguida, Jesus pegou um pão e o abençoou. Em seguida, Jesus pegou um pão e o abençoou. Partiu e deu aos seus discípulos. 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 Jesus disse que aquele pão, 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 Jesus disse que aquele pão simbolizava o seu corpo. 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 Pão simbolizava o seu corpo, que seria entregue por nós. 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 Em seguida, Jesus pegou o cálice. 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 Deu graças e deu aos discípulos. 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 Ele disse que aquele cálice simbolizava o seu sangue. Ele disse que aquele cálice simbolizava o seu sangue. Ele disse que aquele cálice simbolizava o seu sangue. Ele disse que aquele cálice simbolizava o seu sangue. Ele disse que aquele cálice simbolizava o seu sangue, derramado para o perdão dos nossos pecados. 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 O Senhor Jesus ainda não havia passado pela cruz. O Senhor Jesus ainda não havia passado pela cruz. O Senhor Jesus ainda não havia passado pela cruz. O Senhor Jesus ainda não havia passado pela cruz. O Senhor Jesus ainda não havia passado pela cruz. Mas ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mas ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mas ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mas ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mas ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Jesus disse também que todas as vezes que 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 os discípulos participassem, que os discípulos participassem, que os discípulos participassem, que os discípulos participassem, que os discípulos participassem do pão e do vinho, 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 do pão e do vinho. Eles deveriam fazer isso. Eles deveriam fazer isso.
Eles deveriam fazer isso. Eles deveriam fazer isso. Eles deveriam fazer isso. Isso lembrando da sua morte até que ele venha. Isso lembrando da sua morte até que ele venha. Isso lembrando da sua morte até que ele venha. Isso lembrando da sua morte até que ele venha. Isso lembrando da sua morte até que ele venha. Poucos dias depois, 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 o Senhor Jesus, ele enfrentou a cruz. 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 O Senhor Jesus, ele enfrentou a cruz.